muito bem-vindos à nossa Semana das Profissões aqui no Sinter. Obrigado, Cíntia. Tudo bem? Tudo Tudo bem? bom, galera? Então vamos apresentar um pouquinho. Eu vou falar para vocês um pouco sobre como eu iniciei a área de engenharia. Na verdade, foi meio jogado. Como eu vim com 14 anos, não tinha muita ideia do que eu ia exercer como profissão. Meu pai, ele que me empurrou para essa área. Aí eu vou apresentar um pouquinho da minha história e vou falar um pouco qual que são as tendências, né? Por causa que muita coisa está mudando para daqui para frente. Na verdade, já mudou de quando eu saí da faculdade e agora mais ainda. Vou falar um pouco de mim. Hoje eu tenho 32 anos, sou formado em técnico mecânico pelo Senai, Almirante Tamandaré, que foi a graduação que eu consegui através da Grob, que foi onde eu iniciei o meu Senai, e também sou formado em engenharia mecânica pela FEI, que fica em São Bernardo. Acredito que boa parte aqui do ABC conhece essa faculdade. Estou há 16 anos no mercado, já do segmento mecânico. Comecei desde os meus 15 anos de idade. Comecei bem novo. Comecei junto com vocês, na idade de vocês, porque agora que começa a fazer a formação profissional, e isso é muito importante. Quanto mais cedo você começa no mercado, mais você pega experiência, mais rapidamente você está à frente de outras pessoas. E isso é muito importante. Ô, Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem hoje uma noção de valores, um chute aí de quanto que é uma mensalidade na FEI de engenharia mecânica? Hoje, quando eu saí da faculdade, que foi em 2018, estava 2.200. Ouvi notícias que à noite tá 2.700 a mensalidade no período noturno. Você sabe dizer se tem prova de bolsa, se tem desconto, se... Existe prova de bolsa. A maior parte das bolsas, pelo que eu sei, 70% das bolsas ele vem pelo ProUni, que você passa, se você estudou todo o seu colegial, seu fundamental e colegial em escola pública, você faz uma bolsa e você ganha, e você pode ter chance de ganhar pelo ProUni. O restante aí é uma prova separada que aí ter uma porcentagem que a FEI passa e aí vai deles os critérios, né? Então fica a dica aí, talvez quem tiver interesse em fazer uma FEI, pesquisar se hoje eles estão oferecendo bolsa e como funciona aí o processo seletivo com desconto. Isso. Fora que também tem vários outros meios, né? Para quem quer a engenharia e sabe, poxa, é um valor alto. Não vamos dizer que 2.700 por mês é um valor muito alto. E tem outras opções, como financiamento. Tem financiadores que pagam a sua faculdade e depois, ao longo, quando você entra no mercado de trabalho, você vai pagando essas taxas para eles, né? Onde tudo começou? Comecei em 2004, próximo dos meus 15 anos. Comecei uma realização. Bom, eu estava sem nada o que fazer, tinha 14 anos, estava terminando a minha 8ª série, meu 9º ano. Aí meu pai falou: tá a fim de ir lá fazer uma provinha lá? Tô fazendo nada, vamos lá, vai. Aí meu pai me colocou, me jogou nessa armadilha, me pediu para fazer umas provas na época, para eu passar nas provas, era apenas português, matemática e uma prova prática. Geralmente, quem faz Volks, Mercedes e até mesmo a Grob, acredito que hoje mudou. É português, matemática e ciências. Está tendo essa matéria também, para fazer a prova e poder passar. Dos 400 candidatos, eu fui um dos melhores 15. Aí eu iniciei a minha jornada dentro da Grob. Lá, eles me ensinaram tanto desenho técnico, que é o básico que o técnico tem que mostrar para vocês, e também a desenvolver na prática esse caminhãozinho betoneira.
Você que fez esse caminhãozinho? Sim, todas as peças foi feito por mim, tanto em torno, fresa, retífica, eles mostram vários processos produtivos que você é apto a realizar. O técnico, diferente da engenharia, é mais mão na prática. Eles te ensinam a parte teórica, porém, os professores fazem você a mexer nas máquinas e saber como utilizar um paquímetro, como utilizar um torno, os cuidados para utilizar um torno, questão de EPI, que é equipamento de segurança, todo esse básico da área mecânica, ele já introduz isso para vocês, nesse 1 ano e meio de técnico. Então vamos lá, você ficou 1 ano e meio pela Grob, e esse período você estudou, Isso né, mesmo. pela Grob, fez o Senai, e você foi remunerado já nesse período. Na Grob, ela já me remunerou, desde a época que eu iniciei o técnico, né? Mas é um caso à parte. Quando você já inicia dentro de uma empresa, seja Grob, seja Volks, seja Mercedes, eles já te dão um salário, seja básico, para você poder estar lá aprendendo. O Senai, você fazer o técnico pelo Senai, já não. Você faz 6 meses, apenas as aulas, para você poder ganhar uma base, e aí sim você já vai para o estágio. O estágio já é remunerado. Uma coisa ótima que tem na área mecânica é isso, porque todos os estágios são remunerados. Eles veem isso com bons olhos. Então, eles sempre vão pagar vocês, pelo menos para estar aprendendo dentro da empresa deles. Gente, só um comentário. O Marcos está falando isso porque em determinadas áreas, área da saúde, por exemplo, existem muitos estágios não remunerados. Ou seja, a pessoa trabalha lá de graça, né, por causa das horas que ela tem que cumprir, muitas vezes por 6 meses, 1 ano, sem ganhar dinheiro, tá? Então, se a pessoa tem uma condição de vida que ela precisa ganhar, tem áreas que ela acaba trabalhando sem remuneração no estágio. Como o Marcos está falando, na área mecânica, uma grande vantagem é que ele percebeu aí, né, na experiência, é que os estágios são remunerados. Isso mesmo. Estágio na área técnica, que seria o técnico em mecânica, ele varia entre 800 e 1.500 reais. Isso varia também se você está finalizando o seu curso, se você está no começo do curso. Já a engenharia já é outro patamar. Ele inicia em 1.600, e eu mesmo já fiz um estágio que estava valendo 3.000 reais o estágio. Então, é bem vantajoso você ir para essa área. A técnico-mecânica, né? Como eu falei para vocês, coisas que vocês vão aprender. No lado esquerdo tem um desenho de uma peça cortada. Com ela, você já sabe identificar qual é o formato da peça, como ela pode ser produzida, medidas, tolerâncias, o material. Por ela estar cortada, você já sabe identificar qual é o material que tem que ser essa peça. Isso você já consegue identificar já no técnico em mecânica. E do lado direito, tem processos produtivos que vocês vão colocar a mão na massa. Isso que é o mais da hora. A diferença entre o técnico em mecânica e a engenharia mecânica é porque o técnico em mecânica foca nas atividades. E isso é ótimo, por causa que você consegue sentir na pele como é fazer esse processo produtivo. A engenharia já nem tanto. Por quê? Como é muita parte teórica, acaba não dando tempo para poder mexer tanto nas máquinas. Você só tem uma base e vida que segue. Já o técnico, ele já te entra nos detalhes de cada máquina, como são os processos, quais são os cuidados. Isso é muito importante. A carreira analista é o intermédio entre o técnico e a engenharia. Muitas empresas estão buscando esse profissional. Por quê? Sendo bem direto, é um cargo onde não
um engenheiro é necessário, porém você não paga o salário de um engenheiro. Então, eles olham com bons olhos, é o que mais tem no mercado, e traz um salário razoável, vamos ser sinceros, ele é muito bom. É um salário de carreira de analista, você varia entre 2.500 e vai até 5.000 reais. É um salário bom. Mas nesse caso, qual é a formação que essa pessoa tem que ter? Varia de cargo para cargo, para falar a verdade. Tem empresas que exigem apenas o técnico. O técnico você já consegue ser analista. E tem outras empresas que eles exigem a graduação de engenheiro mecânico. Então, se você fizer uma graduação no técnico em mecânica e atuar de uma forma, você for bom no mercado, você já pode ser analista e já ganhar 5.000 reais. Isso é muito vantajoso. Você inicia a sua área profissional com 16 anos, em questão de 1 ou 2 anos, se você for muito bom no mercado, você já pode pegar o cargo de analista. Isso garante um pouco mais de tipo da credibilidade, né? Você fica feliz por entrar nesse meio. Aí depois é só engenharia. Aí o céu é o limite. Então, um conselho talvez seria fazer um curso técnico. Com certeza. Procurar emprego na área, é isso, Marcos? Se Aí, especializar nisso, arrumar emprego como analista, porque aí já consegue ter um ganho salarial mais alto. exato. E depois pensar numa faculdade? Eu sou dessa opinião, porque além de você ter a faixa salarial que vai aumentando aos poucos, você ganha experiência profissional. Quando você entra na graduação de engenharia mecânica, você já não entra cru, você entra com uma base muito sólida. Tanto você aprendeu no técnico em mecânica durante 1 ano e meio, você foi para o chão de fábrica, aprendeu mais, e aí sim, nossa, eu já tenho uma boa base. Vou fazer agora a minha engenharia e me especializar em alguma coisa. Então, eu sempre aconselho a todo mundo que chega para mim e pergunta de fazer primeiro técnico em mecânica, para você entrar no mercado de trabalho, ver se aí é realmente isso que você quer, e aí sim você parte para a engenharia mecânica. Eu sei que leva mais tempo, porém, as empresas olham melhor você, que já tem um técnico e depois uma engenharia mecânica, do que alguém que já vai direto para a engenharia mecânica. Aqui, no cargo de analista, no gráfico que vocês estão vendo, eu mostrei apenas algumas atuações que eu trabalhei. No primeiro, eu trabalhei na ThyssenKrupp, eu trabalhei em usina eólica, eu fazia os rolamentos de usina eólica. Cada rolamento, para vocês terem noção, eles tinham 3 metros de diâmetro. Então, eram materiais, as máquinas, para vocês terem noção, eles tinham de altura 4, 5 metros para poder produzir um rolamento de 3. Então, eram máquinas enormes. Também trabalhei na WEG, fazia geradores para as usinas eólicas, porque eles viram que o meu currículo era bom e já conhecia a ThyssenKrupp e me puxaram para a WEG. E eu trabalhei lá como desenvolvedor de geradores para a usina eólica. Então você era a pessoa que projetava esses geradores, é isso? Tanto os geradores quanto os rolamentos. Você desenhava esses? Eu desenvolvia do zero. Eu sabia todo o processo produtivo, eu gerava os desenhos, passava para a fábrica, acompanhava todo o processo, tudo isso com o meu técnico. Eu ainda não era engenheiro mecânico. Nossa, que incrível! E também trabalhei na área de piscinas. Olha como as coisas mudaram. Aí eu trabalhei na Sodramar. A Sodramar é a número 1 de piscinas aqui do Brasil. E eu trabalhei na área de bombas e filtros, na parte de desenvolvimento e controle. Então, para vocês terem uma noção, vocês podem trabalhar em diversas áreas. A engenharia mecânica, ela é muito abrangente. Então, ela é uma das mais abrangentes, para falar a verdade. Quando a gente fala em engenharia mecânica, a primeira coisa que vem à cabeça
É o quê? Ah, eu vou fabricar motor, eu vou desenhar motor de carro. Vou fazer desenho de carro, Eu vou vou mexer fazer na desenho de graxa. carro. Então, pelo jeito, Marcos, não é bem por aí que o engenheiro mecânico faz, correto? Correto, não. Eu vou mostrar um slide para vocês de várias áreas de atuação que vocês podem atuar só com a engenharia mecânica. Ela é muito boa. É uma das que mais abrange. Se você está em dúvida, não sei qual engenharia fazer, eu fico entre mecânica e elétrica, vai para a mecânica. A mecânica ela vai te dar, ela vai abrir portas que uma engenharia elétrica não vai abrir. Uma engenharia de automação não vai abrir, por causa que a engenharia mecânica precisa em qualquer empresa. Aqui, nesse slide, eu estou apresentando um pouquinho do que eu aprendi na faculdade. Isso foi porque a diferença entre o técnico e a engenharia mecânica é que o técnico ele faz o básico, ele te mostra o básico, a teoria, coloca a mão na prática, porém, ele faz um mundo meio muito fechado. A engenharia já não. A engenharia abre a sua mente. Ele faz você ser mais criativo. Ele começa você ter um raciocínio lógico. Você tem um pensamento muito mais rápido para resolver problema, porque engenheiro é isso. Engenheiro é resolver problema. Não vai pensar que o seu dia vai ser calmo. Todo dia é um desafio. É uma tarefa a ser desenvolvida e é para melhorar a sua empresa. Então, sempre você vai estar resolvendo problemas. Uma análise crítica, você vai ter isso, você vai pensar rápido para resolver problemas. E a principal coisa, você vai pensar fora da caixa. Porque tem muitas pessoas que, quando chega um problema, fica muito engessado no que sabe. O engenheiro mecânico já não. Se ele trava no problema, ele sai um pouco fora para poder resolver o macro. Primeiro, aí ele vai abordando todos os ambientes até você conseguir resolver cada ponto. E isso é um ponto positivo para o engenheiro mecânico. Marcos, volta esse slide, por favor. Você poderia dizer, então, se o adolescente que está em dúvida com engenharia mecânica, se ele tiver essas 4 características já nele, seria pontos fortes para ele virar um engenheiro? Nossa, com certeza. Com certeza. Se ele já tem isso nele, a engenharia mecânica vai ser rápido, vai ser fácil para ele poder aprender, porque eu vou mostrar um exemplo do que acontecia comigo na faculdade. Um professor, vamos lá, cálculo 1. O professor ia lá, mostrava a teoria do cálculo 1 e mostrava o exercício básico de cálculo. Beleza, a gente foi lá, pegava a teoria que ele tinha acabado de passar e conseguia resolver os exercícios. Falei, nossa, esse exercício é muito fácil. Na segunda aula, ele passava o exercício e queria que você se virasse. Você não saía. O exercício era o mesmo, ele só mudava algumas coisas e você não conseguia sair. Era exatamente esse desafio. Porque ele queria que você resolvesse o problema com a base que ele tirou, só que com a sua criatividade. E isso é um desafio. A todo momento, o professor, em sala de aula, está te desafiando. Então, você vai ficar 5, 6 anos fazendo a graduação, atuando, tendo raciocínio lógico, pensando fora da caixa. Quando você sair para o mercado de trabalho, você vai estar muito à frente de muita gente. Tem áreas que preferem contratar um engenheiro mecânico, por exemplo, uma área administrativa que tem para resolver um problema, ele prefere contratar um engenheiro mecânico do que alguém em administração, porque ele sabe que o cara ele vai resolver de uma forma mais rápida e mais simples. Então, o engenheiro mecânico ele é muito bem visto no mercado. Muito bom. Áreas de atuação, é o que você tinha comentado, né, Cíntia? Sim, exato. Áreas que vocês podem trabalhar. Desenvolvimento de produto e maquinário, que é muito comum o engenheiro mecânico ir. Você pode desenvolver carro, pode desenvolver uma máquina, como está nas imagens. Vocês podem ir para desenvolvimento e análise de materiais. Isso quer dizer o quê? Você pode, através dos estudos de materiais, você saber se
o material ele é mais resistente, resiliente, se ele é mais flexível, porque cada característica dentro de um carro ou dentro de uma máquina precisa de certos pontos que ele precisa aguentar mais impacto. Não, esse aqui não precisa aguentar tanto mais impacto, mas ele tem que ser um pouco mais flexível, por causa que ele trabalha em altas temperaturas. Isso, um profissional de engenheiro mecânico vai saber exatamente como atuar. Você também pode trabalhar na área de análises clínicas, desculpa, análises químicas. Análise clínica é saúde. Análise química que você trabalha, a parte de hidráulica e pneumática atua muito com isso, por causa que, dependendo da temperatura, os fluidos quando a gente fala fluido, a gente pensa só em água, mas água é um fluido, por causa que ele tem que se movimentar, ele faz uma movimentação durante um caminho de um túnel e por assim vai. Então, vocês conseguem fazer essa análise química de uma forma mais simples, e vocês vão poder atuar também nisso. É uma área muito comum também para a área mecânica. Interessante. Processo produtivo. Essa é a área de maior atuação da engenharia mecânica. Por quê? Porque as empresas pegam profissionais para poder melhorar o processo produtivo dentro da fábrica. Isso quer dizer o quê? Vamos dizer que uma peça demora 30 segundos para ser produzida dentro de uma máquina. E ele fala, esse tempo está alto, precisa melhorar esse processo produtivo. É a função do engenheiro mecânico analisar parâmetros de máquina para poder melhorar o tempo de produção. Isso resulta em quê? Essa diminuição de tempo resulta em aumento de demanda, aumento de produção. Aumento de produção, mais faturamento para a empresa. Vendas técnicas. Muitos profissionais estão indo para essa área por quê? Porque ganha comissionamento. É uma área que você tem que conhecer do produto e saber o que você está falando. Quem é bom comunicador e gosta de engenharia vai para essa área. Por quê? Porque você sabe falar, você sempre está em contato com o cliente falando, e você sabe do que você está falando. Então, o cliente gosta e compra com você. Isso é incrível. É uma área que traz muita gratificação, porque todo um trabalho que você fez por trás do cliente, de comunicação, de negociação, de prospecção, isso é tudo resultado e você ganha comissionamento pro resto da vida, dependendo. E às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu sou engenheiro e vou virar um vendedor. Veja bem, o que o Marcos está dizendo não é que você vai virar um vendedor aleatório de qualquer coisa. Você vai virar um vendedor técnico de um produto, de um equipamento, onde você tem toda uma explicação baseada no seu conhecimento de engenheiro, tá? Então, quando ele se refere à reversão de vendas e comissionamento de vendas, isso significa que você, como engenheiro, está tecnicamente vendendo alguma coisa com propriedade no que você está falando. Se a pessoa não tem conhecimento de engenharia, ela vai vender um carro, sei lá, vai vender aquilo. Se ela tem um conhecimento de engenheiro, ela vai vender aquilo com muito mais prioridade. Certo, Marcos? Exatamente. Eu vou colocar um exemplo rápido, só para vocês terem noção. Eu sou dono de uma empresa que faz piso térmico para a piscina. E tenho representantes que estão na área, atuando no mercado, nas ruas, né? Procurando clientes. Eles precisam ser técnicos. Eles têm que saber do meu produto para poder apresentar para o meu cliente. Por quê? Uma venda de uma piscina não é uma coisa barata. É cerca de 50, 60 mil reais. E tem que ter conhecimento da área civil, área mecânica, parte de hidráulica. Por quê? Porque tudo isso influencia em toda a montagem da piscina no local do cliente. Então, o rapaz responsável, o representante responsável, ele precisa ter todo esse conhecimento para poder deixar o cliente tranquilo e reverter a venda. E isso é incrível. Uma das áreas que mais os engenheiros mecânicos estão indo é o de empreendedorismo, que é o quê? Abrir a sua empresa. Muitas pessoas estão indo aí porque engenheiro mecânico é difícil de ser criado.
você tem raciocínio lógico, você tem criatividade, você pensa fora da caixa, você pensa num produto, você inova. Então, qual é a melhor forma de ganhar dinheiro se você tem todas essas características? É abrir a sua empresa e colocar ele no mercado. Pode ter certeza que um dos melhores meios para se ganhar dinheiro. Você tendo a capacidade técnica, experiência profissional, você é criativo, nossa, você está meio caminho andado para abrir uma empresa. E tem outras, claro, que tem muitas outras funções que eu não vou colocar aqui, senão a Cintia ia me matar, porque eu quer ficar 3 horas só falando de atuação. Você pode atuar na área civil, você pode trabalhar na área de desenvolver um avião, construir um avião, participar de um processo produtivo de um avião. Essa imagem que tem um quadradinho amarelo, isso se chama string gauge. Ele serve para quê? Através que você coloca esse string gauge dentro de uma peça, você consegue saber se ela está sendo tracionada, se ela está sendo compactada, se ela está sendo rotacionada, porque isso influencia no material que eu tenho que colocar num carro, por exemplo. Tem certos tipos de material que ela não pode rotacionar. Porém, se ele é instalado de uma certa forma e estiver rotacionando, essa peça vai quebrar de uma forma mais rápida. Então, é todo um estudo por trás. Quem faz esse estudo? Vocês. Claro que aqueles que queiram fazer engenharia mecânica. E aqui do lado inferior esquerdo é um esquema hidráulico. Todo mundo pode trabalhar tanto na área de hidráulica, tanto na área de pneumática, que é uma área que está sendo muito bem utilizada também. Hoje, o que eu faço? Hoje eu saí um pouco da área de desenvolvimento de produto, como eu mostrei para vocês. Porém, eu fabrico peças de concreto, tanto que eu comentei, piso atérmico, e eu fabrico essas peças. Só que no mercado não existia uma máquina para produzir as minhas peças. O que eu fiz como engenheiro mecânico? Como criatividade e pensar um pouco fora da caixa. Eu criei a minha própria máquina. Eu desenvolvi o meu produto, eu desenvolvi a minha máquina, coloquei para produção e hoje eu estou atendendo todo o mercado de piscinas na questão de laço de concreto. Então, para vocês terem um exemplo hoje, como pode ser incrível entrar na engenharia mecânica e você atuar primeiro, para depois você abrir a sua empresa, porque o mercado sempre te traz oportunidade. Então, vocês sempre vão estar à frente de muita gente. Bom, visão geral da área mecânica, né? Ela é cheia de desafios. Na verdade, ela só tem desafios, porque você não está entrando em engenharia mecânica para sentar a bunda na cadeira no começo, às 7 horas da manhã, e vai sair sem resolver um problema. É todo momento resolvendo problemas. É muito gratificante, porque todo mundo depende de você, todo mundo conta com você. Isso é muito legal. Proporciona grandes salários. Aí o céu é o limite. Dependendo, hoje a base salarial de um engenheiro é por volta de R$ 9.000. E aí vai. Isso você atuando como engenheiro, no cargo de engenheiro. E o reconhecimento, isso tanto de empresa quanto dos familiares, né? Quando você fala que você é engenheiro e você tem uma das 3 maiores cargos, né, tradicionais que existe no mercado, né, que é o médico, o advogado e o engenheiro. Você tendo uma delas, você tem um reconhecimento de todo mundo, né? Pontos negativos. Agora é o que a gente começa a abrir os olhos do pessoal. As responsabilidades, elas são grandes. Quando fala isso, tipo, quanto mais o salário que você tem, mais a sua responsabilidade. Isso significa que eu já tive que acordar 2 horas da madrugada e ir para a empresa para resolver pepino. Então, se você quer ser um engenheiro, entenda que você sempre vai estar resolvendo problema e você vai estar
se responsabilizando por isso. Então, você tem que estar muito bem consciente se você realmente quer entrar na área de engenharia. A dificuldade de conseguir o cargo de engenheiro. Isso é o que mais impacta hoje o mercado brasileiro na área de engenharia como um todo, né? Porque empresas, eles preferem pegar um rapaz que acabou de sair na graduação de engenharia e e te colocar como um cargo de analista, que foi o cargo que eu já demonstrei para vocês. É muito comum. Então, aquele que consegue o cargo de engenheiro, parabéns, vocês fizeram por merecer, e porque é muito difícil isso no mercado, o que está acontecendo hoje. Concorrência pelo cargo. Opa. Um aluno está perguntando, o Rafael está Uhum. perguntando, mas eles não podem me chamar de sábado e domingo, né? Podem te chamar de sábado e domingo, qualquer dia. Se você está na balada no sábado à noite e tem que resolver um problema, você vai sair da sua balada e você vai para a empresa resolver os pepinos. Isso Deixa você eu só pode ficar explicar. tranquilo. O Rafael, só deixa eu te explicar uma coisa, tá? Depende também de como foi a sua contratação, tá? Como o Marcos mesmo explicou, quando você é contratado com cargo de analista e a sua responsabilidade é das 8 às 5 e acabou, a empresa pode estar pegando fogo que você não tem responsabilidade nenhuma, tá? Você tem um horário ali. Quando você começa a subir de cargo, dependendo do que você assinou lá, dependendo se é um cargo de chefia, dependendo do acordo que foi feito com a empresa, grandes salários exigem grandes responsabilidades. Então, dependendo do cargo, quantos engenheiros que eu já conheci, principalmente pais de funcionários da Vox, que falam, eu durmo com o celular na cabeceira da minha cama. Por quê? Se a empresa está com problema, quem que ela vai chamar? O tiozinho da esquina? Não, vai chamar quem? O engenheiro responsável. Esse cara é o cara que vai apagar fogo, que vai apagar incêndio, tá? Então, quando o Marcos fala assim, ele vai te chamar de sábado, de domingo, feriado. Ai, caramba, minha garrafa caiu aqui. Quando você pegar um cargo de alta responsabilidade, ou, Rafael, se você tiver a sua própria empresa, hoje o Marcos pode falar melhor que eu, porque ele tem a empresa dele. Se a empresa está dando BO, pepino, quem que vai sair correndo para resolver problema? Adivinha? Se a empresa é sua, você sai correndo para resolver. É isso ou não é, Marcos? Ah, com certeza. Para vocês terem noção, segunda-feira eu fui dormir 11 da noite resolvendo um pepino e acordei 6 horas da manhã para continuar o trabalho como se nada tivesse acontecido. Então, é mandar para o peito, para falar a verdade. O Rafael colocou um emoji assim, ó. Rafael, bota dois pesos, duas balanças, né? Coloca aí na balança tudo que o Marcos está explicando positivamente, se é o teu perfil, toda a responsabilidade agregada, e se isso faz sentido para o seu perfil. Se fizer sentido, vai fazer engenharia. Por isso que é o que ele falou, vai fazer um técnico primeiro, vai sentir a área primeiro, trabalhar uns 2, 3 anos, para depois ir para a faculdade. E se Isso não fizer mesmo, sentido, Rafael. muda de área, entende? Então, coloca numa balança se faz sentido você fazer engenharia. Isso mesmo, Rafael. E, Rafael, eu também estou falando muito do cargo de... Com certeza. Isso com Tristeza, certeza. ele escreveu, tristeza genuína. Não, mas você ganha hora extra com certeza. Isso é tudo explicado pelo regime CLT, né? Fica tranquilo que se você trabalha de madrugada, trabalha em hora noturna, com certeza você vai estar ganhando por isso. Pode ficar tranquilo. Um cara, Rafael, que tem um alto cargo, que tem uma alta responsabilidade, que dorme com o celular na cabeceira da cama, que tem que apagar incêndio, esse cara não ganha pouco, tá? E se ele ganha pouco, ele tá na área errada, porque se ele tá resolvendo tanto problema assim,
ele tem que arrumar um emprego para ganhar mais, concorda? Então, com certeza, é um cara que tem um ganho salarial alto, ele ganha para isso, tá? O Murilo perguntou: sou uma pessoa que gosta de mexer com tecnologia, e se fosse para a engenharia mecânica, me daria bem. Ou nessa área não tem tecnologia envolvida? Nossa, tem muita tecnologia envolvida, para falar a verdade. Muitas das pessoas que estão indo para o mercado também, eles estão virando engenheiros de TI. É uma área ainda não existe a graduação de engenheiro de TI. Então, quem precisa do engenheiro de TI, eles vão procurar através da onde? Através da graduação de engenharia mecânica. E, para ser bem sincero, o engenheiro de TI, no mercado, entre os engenheiros, é o que mais ganha. A base salarial do engenheiro de TI está na faixa de R$ 10.000. A base. Calma, mas aí essa pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que fazer faculdade de tecnologia de informação e depois engenharia mecânica? Não entendi muito. Ao contrário. Faz a graduação de engenharia mecânica e depois você se especialista na área de tecnologia da informação. Que interessante. E quanto que é uma média salarial aí, A base salarial, a base, não estou falando do teto, estou falando do piso. O piso salarial é na faixa de R$ 10.000. Uau! E nós tivemos, Murilo, um palestrante de TI, tá? Se você não assistiu, é interessante, mas eu acho que o Murilo assistiu o Rodrigo falando. Ele falou que está precisando desse profissional. Então, além Sim. de tudo, é um profissional diferente, talvez, do engenheiro mecânico, que tem aí a dificuldade de conseguir o cargo de engenheiro. Tecnologia da informação, ele pode fazer, então, como o Marcos está dando essa grande dica, porque você vira um engenheiro e faz uma especialização de TI. Olha que dica incrível que ele está dando aí para vocês. Então, fica a dica aí, e é uma área que o Rodrigo falou que está em ascensão, e ele está falando até de um boom de faltar profissionais. Então, olha que interessante, Murilo, você pender para essa área aí. Exatamente. E Marcos, mas isso é uma especialização ou é uma pós-graduação? Você sabe dizer? É uma especialização. Hoje não existe pós-graduação nessa área. Tá, é uma especialização. Exatamente. De um ano e meio? Você sabe dizer se é uma especialização de 1 ano e meio? Não, são cursos rápidos. São cursos de questão de 4 meses. Uau! Então, é claro, né? Você tem que sair da graduação de engenharia, que já não é um desafio fácil. Tá. Então, após isso, você se formou, se especializa, que você vai ter muita área para atuar. Então, fica a dica aí, Murilo, fazer a faculdade de talvez um técnico primeiro, uma faculdade de engenharia mecânica e depois aí uma especialização de TI. Você vai ter uma carreira incrível, né? Um currículo fenomenal e uma probabilidade. A gente fala de ganho salariais alto como probabilidade, porque depende, claro, de você. Mas uma probabilidade bem alta aí de altos ganhos salariais, tá, Murilo? E o Rafael perguntou: e uma outra coisa, quanto tempo mais ou menos demora para uma promoção? Aí vai variar. Aí varia conforme a empresa, varia conforme a capacidade, o que você demonstra para os seus gerentes, o que você traz de retorno para a empresa. Tudo isso são fatores. Então, varia realmente. Eu tenho como média, em questão de 2, 3 anos para uma promoção. Porque é esse tempo que leva para você pegar frutos de todo o trabalho que você fez dentro da empresa para você poder fazer a negociação junto ao seu gerente. E tem também, Rafael, a questão da carreira pública, né? Se você assistiu aí a palestra do Eduardo Cortes, ele fala sobre carreira pública. Lá existem cargos de engenheiro, vai ter de engenheiro mecânico no meio desses cargos, né? E a carreira pública também tem altos ganhos salariais. E aí, se não assistiu, né? Assiste aí a palestra do Eduardo Cortes, onde ele comenta, Marcos, justamente essa questão de prestar concurso público, e vai tendo áreas aí onde tem ganhos salariais que chegam, tem uns de R$ 20.000, R$ 30.000,
ganhos realmente muito altos, tá? Então, e aí vê aí o perfil, Rafael, se você tem perfil aí para carreira pública, tá bom? Fica a Exatamente. dica também, o Marcos falou de ser empresário, então tem muito leque de oportunidade aí dentro da engenharia. Isso é. Eu vou passar aqui, porque a moça já falou que temos pouco tempo. Então, É, eu vou mostrar umas características que todo engenheiro seria interessante fazer, por causa que estará na frente de muita gente. Eu falo isso na frente de muita gente mesmo, porque tem muitos alunos que já vão direto para a graduação de engenharia mecânica. Eu não aconselharia, porque você não ganha experiência profissional. O que eu falo? Primeiro, vá atrás de um técnico. Faça o técnico, entre no mercado de trabalho, aprenda e ganhe experiência profissional. Que após isso, se você entrar na engenharia mecânica, você vai estar na frente de muita gente. Isso você vai perceber logo nos primeiros dias de aula, porque você vai resolver problemas mais rápido, você vai entender o que o professor está falando. Tem muito professor que ele joga no ar várias informações que só pessoa que já está na empresa entende. E pessoas que já só iniciou a graduação com 18 anos não vai entender nada. imagina falar sobre área técnica, a parte de desenho técnico e corto, porque tem o corte, tem a planta, como que é? Me ajuda, Marcos, num desenho. Tem o quê? As Tem três os nomes vistas, tem a frontal, técnicos. a superior e a lateral, tem a vista isométrica. Quem não consegue, quem não pega o técnico para passar nessas matérias, tem uma dificuldade inacreditável. Enquanto vocês fazem com o pé nas costas. É uma matéria a mais que você vai passar e nem vai perceber. Por exemplo, eu fui monitor de desenho técnico, justamente por causa do meu técnico em mecânica, que eu fui na faculdade monitor durante 3 semestres, porque eu trabalhava já com isso, né? Tudo graças à minha experiência profissional. Outra característica que eu falo, fluência no idioma, gente. Vão aprender francês, vão aprender inglês, tenham a fluência em algum idioma. Isto o mercado está pedindo. Seja ele o francês, seja ele o espanhol, seja ele o inglês, mas vá fazer, por causa que toda empresa exige. E um outro de modelamento 3D. Isso é o quê? Um SolidWorks, é um AutoCAD 3D, é um NX, tem habilidade nisso. Toda empresa pede. Calma, isso são cursos que eles podem procurar fazer? Isso é o quê? O modelamento 3D você aprende na graduação. Na Você, faculdade, na tá? faculdade. Você aprende o básico, depois você se especializa. A fluência em idioma, você tem que fazer a parte, a faculdade não te proporciona, porém a gente já fala, vai atrás e aprenda, porque o mercado vai pedir. Tá, mas no caso desses softwares, é interessante que eles estude como? Tem algum curso que ensina eles a mexerem com esses softwares? Sim, é questão de 6 meses. Ô, Davi, você perguntou com relação ao técnico. É 1 ano e meio. É rápido. E você, pelo que eu sei, você começa a fazer já com 16 anos. Não, depende, até com 15 eles já podem prestar. Ah, Se o Davi tiver, se ele tiver terminando, o Davi dá uma pesquisada no Senai, terminando o 9º ano ou terminando o 1º ano, já tem curso pelo Senai, tá? De aprendiz industrial ou curso técnico, dá uma olhada nos dois, tá? E aí é uma primeira porta para você virar um engenheiro mecânico, né? A primeira porta aí, agora, começando por um curso ou de aprendiz ou um curso técnico. Então, vai dar uma pesquisada no Senai, tá? essas 3 características, gente, eu falo para vocês vão estar na frente de muita gente. E isso, você pode chutar tipo 80%, porque esse 80% não tem uma dessas características. E a principal que eles não têm é a experiência profissional. Eles entram no mercado cru, enquanto vocês vão estar na frente de muita gente. Acabou o tempo, gente, está estourando o tempo. Tem mais alguma coisa muito importante para você falar, Marcos? Não, não. Eu ia dar uns detalhes De de livro? livros que é interessante vocês lerem, porque te dá uma base.
porque a faculdade não te ensina sobre empreendedorismo. Então, vá ler A Arte da Guerra do Sun Tzu. Ele te explica você ter paciência e agir no momento certo. A faculdade não te ensina sobre liderança, então vai ver o Monge Executivo. É um livro ótimo que te dá uma boa base de como ser um líder moderno, não o líder antigo, que era na chibatada e você tinha que se movimentar. E controle financeiro, que toda pessoa, seja engenheiro ou não, precisa ter. Então, vá ler Pai Rico e Pai Pobre. Ele te dá uma ótima base. Gente, são 3 livros, então, e o que o Marcos falou é extremamente importante. Por mais que a engenharia seja um curso incrível, cheio de conhecimento, faculdade não te prepara para ser empresário. Felizmente, eu não sei porquê, até hoje, nas faculdades, você não tem aula de empreendedorismo. Então, se você quer ser um engenheiro, um médico, um dentista, um psicólogo, um advogado, as faculdades não te preparam para ser dono da sua própria empresa. A faculdade não faz isso. Eu fiz matemática, a não ser que você faça administração. Então, conclusão, para vocês que pensam em ter a sua própria empresa, se você tem um perfil empreendedor, comece lendo esses 3 livros, são 3 livros incríveis, ou compre o audiobook, ou lê o livro, não sei, se vira. Mas é muito importante que vocês leiam esses 3 livros, A Arte da Guerra, O Monge e o Executivo, Pai Rico, Pai Pobre. São 3 livros que deveriam ser obrigatórios na escola, infelizmente não são. No lugar disso, eles mandam ler literatura, o que está tudo bem, mas esses livros que mostram muita coisa que a gente deveria saber. E depois disso, é muito importante para vocês que têm perfil, quer fazer engenharia e quer ser dono da sua própria empresa, depois disso, a minha dica é: vão para o Sebrae, vão fazer curso para virar empresário, vão estudar, porque a faculdade, como o Marcos falou de forma muito sábia, a faculdade não te ensina a ser dono da sua própria empresa. Ela te ensina aquela área técnica. Mas depois você vai para o mercado, você quer ter a sua clínica, teu escritório. Muita coisa a gente acaba aprendendo na prática ou no erro. Então, se você já estudar empreendedorismo antes, você já começa a abrir uma empresa de um jeito mais sábio.